João Calvino é frequentemente acusado de ser o responsável pela execução de Miguel Serveto, queimado por heresia em Genebra em 1553. Mas a história é mais complexa. Serveto, um teólogo espanhol, negava a Trindade, uma posição que tanto católicos quanto protestantes da época consideravam perigosa. Ele já havia sido condenado à morte pela Inquisição Católica na França e fugiu para Genebra, onde foi reconhecido e preso. Calvino não tinha poder político para ordenar a sua execução. Isso cabia ao Conselho de Genebra, um órgão secular. E segundo historiadores, como por exemplo Roland Bayton, Calvino alertou as autoridades sobre Serveto, mas não foi o juiz nem o carrasco. De fato, ele escreveu ao Conselho pedindo uma pena mais branda, como a decapitação, em vez da queima, conforme consta em suas cartas publicadas em Opera Calvini, que muitos isolam do contexto ao dizer que Calvino deu a sentença. Mas, ao contrário, isso mostra que ele não buscava a morte cruel de Serveto, que já havia sido condenado. E no século XVI, heresia era vista como uma ameaça à ordem social e espiritual. Genebra consultou outras cidades suíças, como Zurique e Berna, que apoiaram a execução, segundo documentos da época, inclusive citado por Philippe Scaife em A História do Cristianismo. Calvino, como teólogo influente, apoiava a punição das heresias, mas não era o único. Até Lutero, como muitos outros, dentro desse contexto da época, defendiam medidas para a punição de heresias. E ele debateu teologicamente com Serveto por anos, tentando corrigi-lo, como mostram suas correspondências. Acusar Calvino de assassinato é simplista. Bruce Gordon argumenta que ele era um pastor, não um ditador, e que o conselho agiu por razões políticas e religiosas próprias. Calvino não esteve presente, inclusive na sua execução, expressou desconforto com método, segundo testemunhos da época. Claro que isso não isenta de críticas, mas a responsabilidade direta recai sobre o governo de Genebra. A morte de Serveto reflete mais o rigor do século XVI do que uma decisão pessoal de Calvino. Seu legado deve ser julgado por sua teologia e reformas, mas não por um episódio onde ele teve uma influência limitada.